amigos, entendam os próximos passos do processo contra os presos em Brasília nos atos dia 8/1/2023. E ainda falando sobre os detidos por causa dos ataques do último dia 8 de janeiro, é sobre a expectativa para o andamento aí das investigações do processo da depredação e questões como a individualização das condutas de cada um dessas pessoas, cada um desses detidos. Vamos conversar agora com o advogado criminalista Carlos Kaufmann. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Paula. Primeiro, quero sua análise em relação à quantidade de pessoas que estão detidas ainda nesse processo dos ataques do último dia 8. Quem são essas pessoas? Qual é o perfil delas desde esse último dia ali, logo no início de janeiro? Antes de mais nada, né, acho importante essa questão. Você tocou num ponto fundamental, logo que você fez a minha chamada, que diz respeito à individualização da conduta de cada uma das pessoas, tá? Isso é fundamental, ainda mais diante dessa grande quantidade de prisões que estão sendo decretadas, que foram decretadas. Por quê? Porque a prisão não pode ser uma medida genérica. E a prisão que está sendo decretada, a prisão preventiva, ela tem finalidade muito específica, sempre no caso concreto. Então, o que é importante nós analisarmos? Justamente essa questão da individualização. A prisão de cada uma das pessoas, de cada indivíduo, de cada conduta praticada, ela tem que ser separada. Você não pode prender de uma maneira geral, de uma maneira genérica, toda e qualquer pessoa sob o mesmo fundamento. Ainda que sejam condutas semelhantes, cada pessoa tem a sua participação, cada pessoa tem sua conduta específica e, acima de tudo, deve ser analisada aí a intenção de cada pessoa. Aqueles que participaram depredando, aqueles que participaram destruindo, aqueles que participaram, eles respondem por um determinado crime, aqueles que não participaram diretamente devem responder por suas condutas próprias, aqueles que estiveram separados e que, de alguma forma, fomentaram, tem que saber se elas tinham ciência do que ia ser feito, aqueles que auxiliaram, por exemplo, financeiramente, tinham que ter conhecimento de que aquele movimento era para depredar, era para invadir, e não era um simples movimento político. Por quê? Porque qualquer movimento político, nesse sentido, ele não pode ser considerado criminoso desde que seja uma manifestação pacífica. Então, a pessoa responde pela sua finalidade, pela conduta que foi praticada. Então, nesse sentido, Paulo, quer dizer, são inúmeras prisões, incontáveis prisões decretadas. Essas pessoas, agora, em fase de prisão preventiva, têm que ter a conduta individualizada. Essa prisão preventiva, ela tem que dar início o quanto antes, já tem a prisão preventiva decretada, portanto já há elementos suficientes para se iniciar um processo. Questiona-se também aqui a competência para decretar-se essas prisões preventivas, tá? Nós temos que analisar dentro do nosso sistema, e isso é fundamental, a competência jurisdicional, ou seja... Essa é a edição da Jovem Pan News, e espero que vocês tenham entendido a colocação do doutor aí que narrou agora há pouco.